Hoje, a gente vai mergulhar na história da queda de uma cidade que era, sem exagero, uma lenda. A capital de impérios que, por mais de 1000 anos, foi o centro do mundo. Estamos falando, claro, de Constantinopla. Pensa só nisso. Por 1123 anos, ela foi a capital do Império Romano, que depois a gente passou a chamar de Império Bizantino. É uma longevidade que, nossa, é difícil até de imaginar, né? E foi isso que a tornou a cidade mais rica e poderosa da Europa por séculos e séculos. Então, como é que ela caiu? Como é que uma cidade que parecia que ia durar para sempre, a chamada Rainha das Cidades, encontrou seu fim? É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje. Ok, então vamos voltar no tempo. Imagina o cenário. Estamos em 1453. Do lado de fora daquelas muralhas gigantescas, um exército enorme se prepara. E liderando tudo isso, um sultão otomano, super jovem e ambicioso, Maomé II, que botou na cabeça que ia conquistar o impossível. E no meio desse confronto que era, tipo, épico, a gente tem duas figuras centrais. De um lado, Constantino XI, o último imperador romano, sabe? Carregando o peso de um milênio nas costas. E do outro, o sultão Maomé II, um rapaz de 21 anos, mas um gênio militar que tinha uma obsessão: tomar aquela cidade. Mas, peraí. Pra gente entender como ela caiu, a gente precisa primeiro entender por que ela durou tanto tempo, né? E a chave para isso, olha só, está na geografia. Essa cidade, ela não nasceu Constantinopla, ela teve várias vidas. Começou lá atrás com uma colônia grega chamada Bizâncio. Aí, em 330, o imperador Constantino Grande chegou e falou: vou refundar isso aqui, vai ser a nova Roma, e claro, depois da queda virou a capital do Império Otomano. A localização dela era simplesmente genial. Era o grande trunfo. Pensa bem, uma península, ou seja, água por 3 lados. Já é uma defesa natural. Além disso, ela controlava o Estreito de Bósforo, que era super estratégico. Tinha um porto natural perfeito, o famoso Corno de Ouro. E para fechar o pacote, aquelas muralhas. As muralhas eram lendárias, todo mundo achava que eram impenetráveis. Era literalmente uma fortaleza. Mas não era só uma fortaleza, não. No auge, Constantinopla era o centro do mundo. Pelo menos do mundo conhecido ali. Vamos dar uma olhada no que estava em jogo, no que ela representava. 800 mil pessoas. Para a época, isso era um número absurdo. Com certeza era a maior cidade da Europa e a mais rica também. Era tipo um farol mesmo, sabe? De cultura, de poder, de riqueza, tudo acontecia ali. E as maravilhas que tinham lá dentro? Coisa de outro mundo. Tinha a Ásia Sofia, que foi a maior catedral do mundo por 1000 anos. O grande palácio dos imperadores, o hipódromo para as corridas de bigas. E olha que incrível, uma biblioteca imperial com os 100.000 volumes. Eles guardavam ali todo o conhecimento da antiguidade. Então, o que deu errado? Porque, né, um império desses não acaba assim de uma hora para outra. A queda em 1453 foi tipo o último prego no caixão. Foi o golpe de misericórdia depois de um declínio, longo e bem doloroso. O momento que realmente mudou tudo, o ponto de virada, foi a Quarta Cruzada. E a ironia é gigantesca. Em 1204, um exército de cristãos da Europa Ocidental, que em tese estava indo para a Terra Santa, simplesmente desviou o caminho, atacou seus próprios irmãos de fé e saqueou Constantinopla de um jeito brutal. Tem um historiador, o Steven Runciman, que disse que esse saque foi algo sem paralelo na história. E dá para entender por quê. Imagina só. 3 dias de pilhagem. Tesouros que levaram séculos para juntar, roubados. Bibliotecas queimadas. O império foi ferido de morte ali. Ele nunca mais se recuperou de verdade. Foi literalmente a tempestade perfeita. Primeiro veio a traição da Quarta Cruzada. Depois, a peste negra chegou e devastou tudo, matou quase metade da população. E para completar, um inimigo novo e super poderoso começou a crescer bem na porta deles, o Império Otomano. Ok, então com tudo isso em mente, vamos voltar para 1453, para o momento do cerco final. E, gente, foi uma luta de Davi contra Golias, de verdade. Olha só os números, é de cair o queixo. De um lado, uns 7.000 defensores, e parte deles nem era bizantina. Do outro, um exército otomano com tipo de 50 a 80 mil soldados. A diferença no número de navios já era enorme, mas o que realmente pesou foi a artilharia. Era uma coisa esmagadora. E aqui entra a genialidade do Maomé II. O plano dele foi brilhante. O primeiro passo,
isolar a cidade. Ele construiu uma fortaleza para fechar o Bósforo. Segundo, e essa parte é incrível, ele arrastou 70 navios por terra, só para passar por uma corrente que protegia o porto. E o terceiro passo, os canhões. Ele usou canhões gigantes, verdadeiros supercanhões, para martelar aquelas muralhas que tinham aguentado 1000 anos de ataques. Foram 53 dias. 53 dias de bombardeios sem parar, de ataques violentos, até que no dia 29 de maio de 1453, as defesas não aguentaram mais. E o impensável aconteceu. O Império Romano, o que restava dele no Oriente, tinha acabado. Fim. Mas a queda de Constantinopla não foi só o fim de uma cidade ou de um império. Foi um daqueles momentos que mudam o curso da história, sabe? Que redesenham o mapa do mundo. As consequências foram gigantescas. Primeiro, foi o fim de vez do Império Romano, que já durava 1500 anos. Segundo, o Império Otomano se tornou uma superpotência. Terceiro, e isso é super importante, muitos sábios gregos fugiram para a Itália e ajudaram a dar um gás no Renascimento. E por último, como as rotas de comércio com o Oriente fecharam, os europeus tiveram que procurar novos caminhos e isso deu início à Era das Navegações. E tem uma história, uma citação, que dizem ser do próprio sultão Maomé II quando ele finalmente entrou na cidade. Dizem que, ao ver toda aquela destruição, ele teria dito algo como: "Que cidade entregamos à pilhagem e à destruição?" É um reconhecimento meio triste, né? Até o conquistador entendeu a grandeza do que tinha acabado de se perder. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história de Constantinopla, uma cidade que durou mais de um milênio, é a prova de que nada, absolutamente nada, é para sempre. Fica a pergunta: que impérios, que potências de hoje em dia parecem ser eternos? E o que podemos aprender com a longa e gloriosa ascensão e a trágica queda da Rainha das Cidades?